E aí, mulherada, como vocês estão? Gente, no dia do meu aniversário eu compartilhei um Reels aqui no feed falando sobre as coisas que eu faria se eu tivesse 20 anos de novo. E uma das coisas que eu faria se eu tivesse 20 anos de novo é parar de me diminuir para caber. Isso serve para tudo, para todas as áreas da vida, seja profissional, de relacionamento pessoal, enfim. E por um tempo eu precisei me ajustar, me adequar tanto a ambientes que eu me anulei. E muitas vezes a gente se acovarda e acaba se anulando porque a gente prefere não gerar conflito, a gente prefere não gerar discórdia, a gente fala que está prezando pela nossa paz e aí prefere não se manifestar, deixa de se manifestar. Muitas vezes você deixa de colocar em prática habilidades que são intrínsecas suas, que fazem parte da sua essência, mas que você resolve não mostrar para não causar esse caos. Ou por receio de retaliação, ou por qualquer outro tipo de medo. O fato é que muitas vezes a gente deixa de ser quem a gente é para se adequar, para caber naquilo ali. Só que quando a gente deixa de ser quem a gente é para se adequar, aquele ambiente não serve para a gente. Por mais que a gente insista, ele não serve pra gente. E é por isso que muitas vezes eu converso com muitas pessoas que estão adoecidas, que estão muito exaustas, muito esgotadas de determinadas situações e determinadas pessoas, às vezes no ambiente de trabalho. Hoje em dia eu percebo que existem muitas pessoas que estão em cargos de liderança e gestão que elas não conseguem. Elas estão nesse cargo pela parte técnica, só que a parte técnica por si só não se sustenta. Uma pessoa, para estar no cargo de liderança e gestão, ela precisa saber minimamente lidar com pessoas. Ela precisa lidar com gente, saber lidar com gente. E o que tem acontecido muito são pessoas que estão adoecidas, que são adoecidas de algum modo, ou pessoas totalmente despreparadas que vão para esses tipos de cargos. Aqui eu tô dando exemplo, tá? Do trabalho e tal, porque é algo que a gente vê muito, é muito latente. E essas pessoas são tão despreparadas para estar ali, e até quando a parte técnica vai se sobressair a parte humana, sabe? Então, às vezes, pessoas despreparadas e doentes adoecem pessoas que são sãs. E isso é preocupante. E muitas vezes essas pessoas que são sãs, elas adoecem depois de tentar caber muito ali naquele ambiente, de tentar se adequar muito àquela pessoa, ao que aquela pessoa está exigindo. E ela tenta se adequar tanto que ela se anula. E quando ela se anula, pode ser irreversível. Aí já está num estágio muito difícil de tratar, digamos assim. Nas minhas conversas de dia a dia com as pessoas, nos meus próprios atendimentos aqui com as consultorias, com as mentorias, eu percebo que as pessoas estão realmente assim adoecendo por causa do ambiente de trabalho, não do ambiente em si, mas muitas vezes das pessoas que estão nesses ambientes, as pessoas despreparadas e doentes, muitas vezes, com questões mal resolvidas, e essas pessoas adoecem as que são sãs. E às vezes a organização ela não está preparada para esse cenário a ponto de intervir, né? Ou então deixa realmente a parte técnica se sobressair a parte humana, o que é muito ruim. Muitas vezes pessoas boas não conseguem ficar no ambiente e mesmo que prestariam um excelente trabalho, mas não conseguem estar ali por conta de pessoas. E há muitos anos já liderando pessoas, eu percebo que o que mais sustenta ou não a pessoa no trabalho é justamente as pessoas que estão ali. Não é o trabalho em si, a atividade que é executada, não é muitas vezes os benefícios, como muitos pensam. Claro que os benefícios contam, o trabalho em si conta, mas não é o que mais faz com que as pessoas fiquem ou saiam desse trabalho. O que mais acontece, né? O que mais faz com que as pessoas fiquem ou saiam desse trabalho é justamente as pessoas, a equipe que está ali. Então, muitas vezes, pessoas que têm um baita potencial se anulam, não deixam esse potencial aparecer, não demonstram as habilidades que têm, ou quando demonstra, é muito podado, e aí deixam de demonstrar essas habilidades. E acaba que essas pessoas elas vão se diminuindo tanto para caber que elas se anulam. E eu dei todo esse exemplo de trabalho porque, como eu falei para vocês, tenho escutado muito, cada vez mais isso. Já escutava há um tempo, mas assim, eu tô achando mais recorrente.
esse despreparo dessas pessoas, principalmente pessoas em cargos de chefia, de liderança, enfim, que acaba assim, às vezes uma pessoa adoece uma galera, assim, toda a equipe. E isso é muito preocupante, muito mesmo. Mas isso se aplica a qualquer outro tipo de relação, relacionamentos afetivos amorosos, por exemplo. Muitas vezes uma pessoa que está sã vai lá e se relaciona com uma pessoa que não está tão legal assim, né? Não está sã. E ao invés de uma curar a outra, o que acontece é o contrário. Quando acaba esse relacionamento, aqui estava sã, aqui está mais enfrentando problemas no momento, porque uma contaminou a outra. Então a gente precisa ter responsabilidade com as outras pessoas. Às vezes, se a gente não quer resolver as nossas questões por nós mesmos, às vezes a gente não quer resolver por nós mesmos as nossas questões internas, aquilo que a gente precisa resolver aqui dentro. A gente, se não quer resolver por nós, é que a gente resolva pelo outro. É um ato de caridade quando você é uma pessoa humana que vai se relacionar com outras pessoas, seja no ambiente de trabalho, no ambiente, nas relações amorosas, no ambiente familiar. Assim, se você não quer resolver as questões internas por você, resolva pelo menos para conviver com as outras pessoas. Para de sair por aí adoecendo as outras. Resolve as suas questões antes de sair despejando isso no outro. E muitas vezes a pessoa que se anulou não é porque ela é fraca, não é porque ela é fraca. Mas ela precisava, em determinado momento da vida dela, se adequar àquele tamanho ali, se adequar ao que aquele ambiente, aquelas pessoas estavam exigindo. Às vezes por necessidade, às vezes porque não tinha outra saída, não por fraqueza. É triste ver algumas situações e as pessoas envolvidas nessas relações e situações que a forma como elas entraram e a forma como elas saíram disso. É muito triste e às vezes leva tempo para que essa pessoa perde tanta a identidade dela que às vezes leva um tempo para recuperar, se é que vai recuperar. Então a gente precisa ter esse tipo de responsabilidade com os outros. A gente precisa ter responsabilidade com os outros. Ter responsabilidade de saber que as nossas atitudes impactam nas outras pessoas. E tem gente que não vai estar em um momento que não vai conseguir lidar tão bem com isso. Então, cabe a nós cuidarmos da nossa parte interna e emocional para que a gente não respingue isso nos outros. E cabe aos outros cuidarem também para não se deixarem abater caso isso aconteça. O fato é que tem responsabilidade para os dois lados, não é só de um lado. Vocês conseguem entender isso que eu estou falando? Então fica aí a reflexão, porque realmente tem sido assim cada vez mais frequente isso de pessoas que estão assim, né, que não sabem lidar internamente com as suas questões, despejando isso no outro e fazendo com que essas questões que são dela internas afetem a vida do outro a ponto de às vezes trazer situações que são irreversíveis para essa pessoa. E cadê a nossa responsabilidade nisso? Então tem responsabilidade para os dois lados. Todo mundo precisa cuidar de si internamente para que não saia despejando, para que primeiro que não sofra tanto e para que não saia fazendo as outras pessoas sofrerem também com as suas questões mal resolvidas.